Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Nós estamos no nosso programa semanal Ao Encontro de Jesus, conversando sobre as parábolas, que são narrativas alegóricas em que Jesus se valia de símbolos, de metáforas, de comparações, para nos trazer um ensinamento de natureza moral. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola do credor incompassivo, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nos versos de 23 a 35. Eu vou lendo a parábola e fazendo alguns apontamentos. O reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Nós sabemos que esse rei é Deus, os servos somos nós. Ao fazê-lo, apresentou-se-lhe um servo que devia 10.000 talentos. E eu quero agora trazer um apontamento histórico. Um talento, uma moeda dos tempos de Jesus, uma moeda de grande valor, equivalente a 6.000 denários. Um denário remunera um dia de trabalho. Vamos fazer uma multiplicação? 10.000 talentos vezes 6.000, porque um talento remunera 6.000 dias de trabalho, dá 60 milhões. Ou seja, a quantia que o servo devia equivalia a 60 milhões de dias de trabalho. Vamos seguir. Mas, como não tivesse com que pagar, ordenou o seu senhor que vendessem a ele, a sua mulher, a seus filhos e tudo o que tinha, para ficar quite da dívida. Era comum na época, quando uma pessoa não podia pagar a sua dívida, ela ser honrada da forma que fosse possível. Por isso o rei, símbolo, tá, gente? Pediu: então me entrega a tua mulher, me entrega os teus filhos, me entrega tudo o que você tem, porque você deve muito. Mas aí aquele servo, lançando-se aos pés do Senhor, suplicou-lhe: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ou seja, ele pediu perdão. Ele pediu ao Senhor que tivesse paciência com ele. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, o rei agiu com misericórdia, perdoou o que devia 10.000 talentos e ele se foi. Tendo saído tal servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, ou seja, o servo que acabou de receber o perdão encontrou com um amigo, um outro servo que lhe devia 100 denários. Entendem agora porque eu fiz a primeira explicação falando a correspondência entre um talento e os denários? Vocês se recordam que eu falei que a quantia perdoada foi de 60 milhões de denários? E agora ele encontra com 100 denários. Essa era a dívida. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, implorou: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. A cena se repetiu. O primeiro servo foi perdoado pelo Senhor, mas aquele servo que havia sido perdoado sufocou o que lhe devia. Não teve a mesma misericórdia por uma quantia infinitamente menor. Ele, porém, não o atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Ou seja, ele não foi digno da mesma misericórdia que recebeu do seu senhor. Pelo contrário, ele colocou na cadeia alguém que lhe devia uma quantia infinitamente menor. Vendo, pois, os outros servos o que se tinha passado, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que se havia acontecido. Aqui nós podemos dizer que houve uma fofoca. Olha, você perdoou o servo que lhe devia 60 milhões de denários, 10.000 talentos, tá, gente? E ele foi incapaz de perdoar alguém que devia 100 denários. Vamos prosseguir. Então o Senhor chamou à sua presença e disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, porque me vieste rogar para isso. Não devias tu
também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de ti? Guardem essa palavra, compaixão. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. O que a gente extrai dessa parábola? Que nós devemos ter compaixão, que nós devemos ter misericórdia, que nós precisamos perdoar uns aos outros da mesma forma que Deus nos perdoa. Esse é um caminho de mão dupla. Deus nos perdoa, nós perdoamos os nossos irmãos. Deus tem compaixão para conosco, para que nós tenhamos compaixão para com as pessoas. Deus usa de misericórdia, colocando o seu coração sobre as nossas dificuldades, para que igualmente nós façamos o mesmo com os nossos irmãos. Esse é o sentido da oração dominical, a oração do Pai Nosso, quando nós oramos: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas Jesus narra de um rei, Deus, que usa de misericórdia para com 60 milhões de denários. E daquele mesmo servo que, uma vez perdoado, era uma pessoa rígida, autoritária, que manda para a prisão depois de sufocar alguém que lhe devia apenas 100 denários. Será que nós estamos agindo dessa forma? A proposta de Jesus é que nós perdoemos e muito mais, que nós sejamos compassivos, essa palavra. E eu quero trabalhar um pouco com vocês o que significa compaixão. Existe um escritor indiano que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Ele é escritor, humanista e também um grande benemérito da sociedade. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em razão de proteger crianças, propiciar que as crianças na Índia pudessem estudar e não ficassem vítimas de gangues, de pessoas que interfiram no processo de educação. E ele veio ao Brasil, sendo convidado para fazer uma palestra no Tribunal Superior do Trabalho e igualmente uma palestra na Mansão do Caminho. O nome desse indiano, Kailash Satyarthi. E ele, falando muito belamente, diz que nós, os seres humanos, podemos ter 3 tipos de comportamento em relação ao nosso próximo. O primeiro comportamento, quando nós somos simpáticos. Vamos pensar nessa palavra. Sim quer dizer estar junto, convergir. Patos é uma palavra do grego que quer dizer emoção, sentimento. Então, meu amigo, eu sou simpático a uma pessoa quando, por exemplo, ela torce para o mesmo time que o meu. Eu sou simpático a uma pessoa quando nós temos os mesmos gostos, gostamos de sair juntos, quando nós temos afinidades. Mas o nosso compromisso com Jesus não é apenas de simpatia para com o nosso próximo. Ele vai um pouco além. E Kailash, fazendo a sua palestra, ele diz que o segundo passo é o passo da empatia, porque em quer dizer para dentro, patos quer dizer emoção ou sentimento. E o que isso significa? Que eu me conecto com a forma da outra pessoa pensar, sentir, e vou me aproximando dela, entendendo por que ela agiu daquela determinada forma, entendendo as razões dela para ter pensado de um jeito, ter se estabelecido em determinada situação de uma determinada forma. O processo de empatia no popular se diz que é quando alguém se coloca na situação da outra pessoa. Mas não é bem assim, porque ninguém se coloca no lugar do outro, mas nós conseguimos nos aproximar. Há empatia intelectiva, quando a gente busca entender as razões do outro. Há empatia emocional, quando a gente entende o sentimento. Eu entendo por que você agiu assim. Eu consigo compreender os seus pensamentos. Mas Kailash nos propõe um terceiro passo, que é superior à simpatia, que é superior à empatia, que é o passo da compaixão. E ele, como indiano, disse que a compaixão é a virtude do Cristo. Compaixão. Porque Jesus, quando se relacionava conosco, ele colocava o seu amor, a sua misericórdia, a sua paixão na forma de agir conosco. E discorrendo sobre compaixão, Kailash diz:
não é apenas aquele que está junto, simpatia. Não é apenas aquele que se conecta, empatia. Mas a compaixão é aquele que age para ajudar a outra pessoa, que deixa o discurso e se coloca em prática. Ou seja, a compaixão é quando eu vejo alguém que tem fome e dou comida. Eu vejo alguém que tem sede e dou bebida. Eu vejo alguém que tem necessidade de um agasalho e dou uma roupa. Eu vejo alguém que precisa de um consolo, de um acolhimento e me proponho a ser aquele que acolhe. Daí, a atitude do credor, do Senhor, para com aquele que lhe devia 10 mil talentos, que corresponde a 60 milhões de denários, foi a atitude da compaixão. Eu entendo. Talvez você tenha passado por dificuldades e eu percebo que se você ficar sem a sua mulher, sem o seu filho, sem os seus bens, você vai ficar triste, não vai ter como trabalhar. Então, eu vou te perdoar por compaixão a você. Mas a parábola vem falar do outro credor, o incompassivo, porque quando perdoado pelo seu Senhor, ele foi indigno de perdoar 100 denários, ou seja, não agiu com compaixão. A pergunta que fica é: será que nós nos aproximamos do que Deus espera de nós, do Senhor que perdoou, ou daquele servo que foi incapaz de agir com compaixão? Porque o Evangelho é um convite à compaixão. A compaixão que Jesus teve da mulher adúltera. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João: ninguém te condenou, mulher, ninguém te apedrejou, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. A compaixão que Jesus teve de 10 rancenianos. E os rancenianos, eles sequer tinham o nome no livro da vida, no assento civil. E Jesus cura os 10 rancenianos. A compaixão que Jesus teve de Maria de Magdala, quando ela vai até a casa dele e ele lhe diz: nunca viste a primavera fazer nascer a flor por sobre a casa em ruínas? As ruínas somos nós, as primaveras são as nossas esperanças em Deus. A compaixão que Jesus teve de Dimas, o ladrão que se colocava do seu lado direito: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no reino dos céus. A compaixão que Jesus teve dos seus perseguidores: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Daí essa parábola é muito mais do que uma parábola da nossa necessidade de perdoar, mas da nossa necessidade de ser compassivo. Que nós aprendamos a ser compassivos com os nossos idosos. Eles já viveram mais do que nós. Eles têm necessidades especiais. Às vezes não têm a mesma mobilidade que nós. Às vezes já têm alguma doença em razão da idade. Ter compaixão é ajudá-los. Mas hoje a gente sequer levanta do assento no ônibus para um idoso sentar. Ter compaixão com as nossas crianças. Quantas crianças abandonadas, quantas crianças precisando de acolhimento. Ter compaixão com as pessoas em situação de vulnerabilidade. As pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, a responsabilidade é nossa, é uma responsabilidade social. Nós podemos ajudar. Nós podemos ter compaixão daquele que bate a casa da nossa casa espírita com problemas obsessivos, com problemas os mais diversos, que nós exercitemos a compaixão que nos foi ensinada por Jesus e sigamos em frente. Vamos orar. Ó Jesus, nosso mestre, nosso guia, vem estar conosco a fim de nós te agradecermos pela bênção da vida, por todas as oportunidades que temos recebido. Deixa-nos te pedir pelos que sofrem, pelos que estão encarcerados, pelos que neste momento têm pensamentos suicidas. Deixa-nos te pedir pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos companheiros da repartição profissional. Deixa-nos te pedir pela paz. E que tu nos ensines, ó Mestre, a ser compassivos. Tu nos ensines a perdoar e a seguir em frente. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos uma vez mais e prossiga conosco no decorrer dessa semana. Meus amigos, beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.